Olá, audiência do programa Palavra Nua. Bom dia, bom domingo também para a Júlia Sajorato e a Cláudia Baumgardt, que está com a gente também hoje aqui no suporte e na edição do programa. A gente vai recebendo com muito carinho o jornalista Raul Fittipaldi, nascido em Montevidéu no dia 3 de abril de 1955. Ele mora em Florianópolis desde outubro do ano que eu nasci, de 1991. Eu conheci o Raul em 2015. Nos tornamos companheiros aí da outra informação, uma lida diária, uma relação diária movida a muita amorosidade, compromisso, mas também de muita discussão, porque são esses diferentes olhares que nos fazem tocar esse projeto, a construção desse sonho da nossa cooperativa de comunicação independente. Raul, bom dia. Como está você? Um prazer falar contigo hoje. Eu quero que a nossa audiência saiba que você é aquela pessoa que muitas vezes fica ali por detrás, trabalhando nos projetos e nem sempre aparece. Então, para mim, é uma emoção muito grande te receber aqui para vestir algumas palavras hoje. Como está você? Muito bem, Cláudia. Bom domingo para as amigas, amigos, companheiras e companheiros que se reúnem todos os domingos, 11 da manhã, com Palavra Nua, que já tem um bom trajeto este ano, que nos tem acolhido durante a pandemia e durante todos os problemas que nosso país tem vivido. E é recíproco. Nós temos uma relação de muita amorosidade feita através da nossa classe, da classe trabalhadora, do nosso trabalho diário e também da nossa categoria de jornalista. Às vezes a gente não aparece muito, para o meu gosto estou aparecendo demais ultimamente, diariamente, mas de fato eu prefiro mais estar na retaguarda vendo como vocês maravilhosamente, todas as companheiras do portal e da cooperativa desenvolvem nosso projeto. Cláudia. Muito bem. Raul, como eu disse, que bom te receber aqui. E eu sei que você não gosta muito dessa questão de falar de você, mas você diariamente fala sobre outras pessoas, né, mostrando a vida, a realidade de outras pessoas. E hoje eu gostaria que a nossa audiência conhecesse um pouco mais sobre quem é o Raul Fittipaldi. Eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho da tua infância, que eu sei que não foi fácil, né? Quem é a tua família, de onde você veio, como era, como é, né, o lugar da onde você veio. Então, por favor, veste essas palavras, porque a tua história também faz parte da nossa, então a gente quer muito saber. Muito bem, Cláudia. Minha vida é a vida comum de uma pessoa mais ou menos periférica, de uma cidade muito grande, uma cidade que ela sozinha comporta a metade do país, que é Montevideo. E é uma infância sofrida porque tínhamos problemas de saúde, né? E tínhamos problemas econômicos, greves, mas de todo modo era um mundo bastante mais poético. E eu não sou saudosista, quero esclarecer isso à audiência. Eu penso muito no futuro e quase nada no passado. Mas era um mundo bastante mais poético que agora. A característica das greves, que duravam um ano, 2 anos, com a ocupação de fábricas, enfim, tudo isso, de alguma forma, influía muito numa criança que tinha problemas respiratórios muito agudos, que passava muito boa parte do seu tempo acamada, que lia muito, quando aprendeu a ler, lia muito por ocasião disso, e que imaginava um mundo diverso daquele em que vivia. Obviamente, para os meus pais foi difícil a criação minha, já não com meu irmão, fomos afortunados. Meu irmão teve algumas sequelinhas dessa asma brutal que eu sofria, mas sequelas apenas. Então, por sorte, meu irmão, 7 anos mais novo, não passou por isso, né? Ainda hoje não passa por isso, ele mora há muitos anos em Barcelona, na Espanha. Mas voltando à minha infância, era uma infância cheia de limitações econômicas, o exílio que o sistema produz para os pobres, o exílio que nos produz porque nos separa do bem-estar social, nos separa do convívio das coisas que outras crianças podem ter. E para mim isso era profundamente contraditório. Por quê?
porque eu ia num colégio de gente que tinha muito bom dinheiro no bairro, da gente endinheirada do bairro. Eu ia num colégio de padres, que dava algumas facilidades para a minha família, e como minha mãe era profundamente católica, durante toda a sua vida foi profundamente católica, e naquele tempo os pais, os homens, não participavam da escolha da educação dos filhos, eu fui educá-lo num colégio católico, da congregação Servita, no Uruguai. O nome do colégio já era muito forte, né? Regina Mártiro, Rainha Mártir. Era muito forte aquilo, né? E eu me criei nesse colégio numa contradição extraordinária, porque estava com alguns guris que, inclusive, eram ricos, eram donos de fábrica, os pais e demais. E tínhamos os pobres também. Eu fazia parte dos mais pobres dos pobres, dos mais pobres dos pobres. Minha casinha era um barraco de madeira, o banheiro era compartilhado com uma família que, por sua vez, estava dividida em três, e a porta era uma tábua de madeira com um cadeado, o teto era de 5, a chuva entrava, obviamente, eu não tinha banheiro, eu me banhava numa bacia de metal. Então, para uma criança asmática, isso era muito difícil. Como minha avó materna vivia conosco e ela também tinha um problema de saúde muito complexo e avançado, que era o Parkinson, tudo aquilo se transformava numa situação absurdamente triste, muito lacônica, constantemente lacônica, sombria para uma criança. Mas eu tive pontos de fuga. E os pontos de fuga estão muito vinculados ao que vim fazer depois profissionalmente. Meu ponto de fuga era a rádio e a literatura. E uma literatura muito complicada, muito comprometida, porque naquele tempo se vendia nos ônibus a revista União Soviética e a revista China. E meu pai também conhecia essa revista do sindicato, mas ele conseguia muito baratas para que eu fizesse colagem. Ele não tinha aquela consciência do que significava a revista União Soviética, né? E menos ainda a revista da China. E eu comecei, minha mãe também, com extremada inocência a respeito disso, desde pequeno, 5, 6 anos, a cortar figuras, cortar pedacinhos de papel para armar colagens, que eram umas coisas que eu não gostava de fazer. E aí comecei a ver essas meninas das quais eu me apaixonava como criança, eu achava elas muito bonitas, e via como eram os campos russos, os girassóis, e todas aquelas coisas, aqueles punhos levantados, bom, aquelas figuras. Então, tudo isso foi entrando, sem querer, na minha vida. Muito tempo depois, meu pai, através de mim, tomou um pouco mais de consciência, porque foi estranha a minha vida. Minha mãe era alfabetizada, ela conseguiu chegar ao que aqui seria a 8ª série, lá o sexto ano, né? O sexto ano letivo do primário. E era muito hábil em matemática e em literatura. Meu pai não, meu pai era praticamente analfabeto. No entanto, ele conseguiu ser presidente da primeira cooperativa de ônibus de Montevideo. A primeira de todas, a Codsur. Tivemos uma vida muito movida. Sempre nossa vida era muito intensa. Éramos muito intensos. Posso contar depois, mas quando meus pais se separaram, eu já era pai. Eu já tinha 2 filhos. Bom, tem particularidades essa separação muito extraordinária. Então, toda essa vida muito intensa foi formando uma criança que viajava muito pela rádio e se apaixonava muito pelos recortes da revista União Soviética e da livros baratos. Mas que livros baratos vendia à direita? Aquilo que não servia na livraria para ela, né? Então vendia poesia de Pushkin, de Tolstói, teatros de Anton Chekhov. Então eu tinha 8, 9 anos e estava lendo Tolstói. Então, coisas meio alucinantes. Dostoiévski, por exemplo. Meu primeiro contato com Dostoiévski foi aos 8 anos. Então você lia Pushkin, Dostoiévski, por aí vai. Teatro de Anton Chekhov. Isso tudo não tinha como não condicionar, como não marcar uma criança no início do seu trabalho escolar
E os outros meninos não liam isso, a maioria porque eles tinham uma condição melhor. Então, os meninos que tinham uma condição melhor liam Robin Hood, Pato Donald, Tio Patinhas, essas coisas. Então, eu era pobre, lia Tolstói e os meninos que tinham dinheiro liam Tio Patinha. Enfim, um dia chegou uma falda e nos fez todos muito parecidos. Mas essa foi uma infância dolorida, mas muito utópica, muito onírica, diria, mais que utópica. Depois virou utópica, mas muito onírica, muito embasada em sonhos. E aí tinha um elemento central, claro, que me acompanhava, porque o pai ficava o tempo todo na fábrica. E a mãe chegou um momento que teve que cumprir tarefas de empregada doméstica, de faxineira, que já poderia ter cumprido antes por nossa situação econômica, mas naquela época a mulher não devia trabalhar, né? Então, chegou um momento que eu não tinha mais como, então minha mãe foi trabalhar. E eu passava muito tempo entre a asma e a rádio. Então, minha vida era rádio, já vinha dos cortezinhos de revista para o collage, uma literatura que não era para uma criança, e entrou a rádio. E a rádio foi definitiva na minha vida, porque a rádio era minha namorada, aquela caixinha de rádio de madeira era a minha paixão. Aí, quando o pai conseguiu comprar uma rádio Spica, que era uma rádio de pilha, né? Grande pilha, aí o mundo mudou maravilhosamente. Porque, além de escutar do lado da cama, quando eu caminhava, quando eu podia andar bem, claro que eu caminhava, eu ia na escola, mas às vezes me tinha que trazer da escola porque tinha ataques terríveis de asma, né? Às vezes saía da escola para o sanatório, Uruguai, Espanha, ou para o hospital, porque não aguentava. Então, passava muito tempo, eu fiz provas, acamado em casa, era uma situação muito grave. E muito interessante, porque para mim a rádio era fuga. E isso eu não perdi até os dias de hoje. Hoje leio menos literatura russa, certamente, assisto mais cinema russo, mas por causa da internet, mas não leio o que lia de literatura russa, quase nada, mas a rádio ficou. A radinho, agora a rádio são essas coisas, a rádio agora, né? Os telefones celulares. Sim. É um enorme chato o telefone celular, é uma coisa horrorosa. É uma lajotinha aí sei lá, plástico, vidro, PVC, lítio, sei lá que diabo é isso, mas não tem o charme, mas é rádio. E eu durmo com a rádio fica a noite toda ligada. Como na infância eu escutava rádio de onda curta, então às vezes eu dormia com a rádio de Moscou, alguma rádio que eu não entendia nada, que falava francês, inglês, italiano, sei lá que línguas. Hoje não, hoje a gente entende um pouco mais. E eu continuo com o mesmo vício de escutar rádios de um monte de países. Acrescentei alguns elementos que naquela época eu não tinha, né? Rádios da África, da Ásia e, obviamente, da América Central. Eu gosto muito de escutar rádios da Pátria Grande. Mas, enfim, terminando aqui esta parte que tu me perguntas, foi uma infância muito regada à literatura, a rádio e a uma respiração constantemente arfante e assustada. Esse amor pela rádio aí que o Raul fala para a gente, nós também sentimos no dia a dia, né, essa paixão, esse carinho pela rádio, mas tem uma outra coisa que provoca uma paixão no Raul, que eu gostaria que a Júlia colocasse aqui, que é um determinado time de futebol. Eu gostaria que o Raul falasse sobre ele também. Então, conta para a gente um pouquinho sobre essas pessoas que estão aí e qual é o sentimento também de ver essa... Pisano, Pirincho, Pérez, Franchi, esqueci agora o nome de outro jogador, e Leiva. Sim, lembrei o 5 agora. Eu acho que Beja Vista, para mim, e quando falo de Beja Vista, que faz uma semana, fez 100 anos, Beja Vista, domingo passado. Quando eu falo de Beja Vista, me permitam dizer assim, com pronúncia de Montevideo, quando eu falo em Beja Vista, eu falo das primeiras tentativas de rebeldia e justiça na minha vida.
E eu vou explicar por quê. Como muita gente sabe aqui no Brasil, e lá no oeste catarinense, tem um exemplo claro, né? O Grenal, as pessoas no Rio Grande do Sul nascem Grêmio, obrigatoriamente para a família, né? Grêmio Internacional. Na minha casa era igual. Então, meu pai era de Penharol e minha mãe era de Nacional. Depois podemos contar também como isso se bifurcou politicamente. E, bom, eu ia ao estágio levado pelo meu pai, era uma época diferente nos estágios, né? O estágio realmente era popular. Qualquer trabalhador, mesmo em greve, mesmo morando de forma tão precária como nós morávamos, com tanta pobreza em torno, tinha como ir ao estágio de repente todo fim de semana, e os estádios eram gigantes, né? Estou falando de 70 mil, 75 mil pessoas, o que para uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, aquilo é de uma vastidão impressionante. Você imagina ir da mão do seu pai e estar numa arquibancada junto com 70 mil pessoas. Que é isso mais ou menos que dava na época o clássico Nacional e Penharol. Era uma coisa impressionante. Era uma coisa impossível de explicar. Era a base social dentro do anfiteatro do cemento. Porque o 95% dessa gente era classe trabalhadora. Era só classe trabalhadora. Então você estava no estágio onde o mais importante, possivelmente, para os que desde criança não sentíamos nada por esses dois times, era uma fotografia da sociedade, Cláudia. Os dizeres no estádio, a poesia das tribunas populares, da arquibancada popular. Isso é uma coisa impressionante. É muito impressionante. É indescritível. Eu tenho tentado muitas vezes escrever. Dias atrás, ou semanas atrás, escrevi um poema que chamava Gol, ou uma coisa assim. E é impressionante, gente. Bem, acontece que a mim me cansava um pouquinho à medida que fui crescendo. E lá, quando eu tinha uns 9 anos, no colégio de padres, aparece num evento, não me lembro se era uma quermesse, o que era, num evento benéfico, o relator, o narrador de futebol que eu escutava. E aí eu fazia parte do coral, sempre fiz parte do coral. E aí correspondeu-me cantar no coral, com as outras crianças. Aliás, o coral, junto com a natação e demais, foram que me ajudaram a ir saindo da asma, ir corrigindo uma quantidade de coisas e me afastar dos medicamentos também, além da evolução da medicina. Né? E aí estava Dom Carlos Solé. Para mim era uma coisa impressionante. Eu quero te dizer que o que dizia o locutor que narrava os comerciais, ainda eu lembro de memória, 55, 60 anos, eu lembro de memória, a pauta comercial. Quando eu vi aquele homem, eu não podia acreditar. Portanto, e justo me tocou cantar, eu baixinho, estava na primeira fila, tocou-me cantar na frente dele. E de outros jornalistas que estavam com ele, que eu já os conhecia de ouvido. Cláudia, eu não sabia se cantava e chorava. E como eu era solista, numa das músicas, eu tive medo de chorar durante anos. Eu tive que fazer um esforço sobre-humano naquele momento para cantar. Não me lembro a música, hoje em dia, me tem a menor importância. Termina essa canção e ele me chama. E ele me cita na sua perna, que é muito habitual nas fotografias antigas, né? Antigas. Uma criança sentada no colo de um homem mais velho, escutando. Cláudia, aquilo foi impressionante. Eu, que para muita gente era conversar com Elvis Presley e o tempo depois com John Lennon e por aí vai. Por aí vai. Como se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com Fidel Castro, como teve Frei Beto ou nosso querido Breno Alman. Eu não tive essa oportunidade, aliás, nunca a procurei também e teria gostado, agora me dou conta que perdi tempo, teria gostado. Mas aquela criança passou um momento incrível. Bem, voltamos ao futebol. Aí descubro, nesse momento, pergunto para ele se ele era de Penharol ou se ele era de Nacional. E ele me diz, não, eu torço por Beja Vista.
Reuniu-se isso, aqui as cores do time são branca e amarela, e é chamado de Papal. Na verdade, a história diz que uma cor era de Peñarol e outra de Nacional, e assim se armou esse time no bairro. Mas foi chamado de Papal, porque coincidia com a bandeira Papal. Como era um ninho completamente chupa-sírio, eu vivia o tempo todo na igreja, quando meu momento de liberdade era na igreja, porque minha mãe trabalhava, fazia aquelas coisas, a minha educação era profundamente cristã e de direita, depois falarei disso. E não tinha opção, tinha a ver com o Papa. Me permitia ir construindo uma rebeldia perante meu pai e minha mãe e eu escolher meu time de futebol. Aí, já mais velhinho, comecei a fugir de casa para ir sozinho no campo onde jogava Beja Vista. Não era o campo do Beja Vista, era o campo do meu bairro. Próximo do meu bairro, onde jogava outro time, que chama Instituição Atlética Sudamérica. Já aparece a Sudamérica também na minha vida, América do Sul. E eu ia, eu me lembro, dias de chuva terríveis, eu era a única criança torcendo por Beja Vista. Era muito louco aqui. Era fascinante, eu mentia. Eu estava em reuniões da pastoral, em reuniões de catequese, nada, eu estava no futebol. Eu ia assistir Beja Vista. Aí, quando eu tive 13 anos, um padre, que era jogador de futebol na Argentina, tinha sido jogador de futebol e voltou, foi para o Uruguai. Rogério Schneider era jogador de Colón de Santa Fe, na Argentina, acho que era Colón de Santa Fe. Nos leva, 3 ou 4 dos meninos que fazíamos catequeses, líamos a homilia aos domingos na missa e todas aquelas questões da ação católica e da pastoral. Não sei por que razão nos premia e nos leva à final do Campeonato Uruguaio da Segunda Divisão. Só que tinha um porém. Não era num estádio pequeno, como eu estava acostumado, de 2.000 pessoas, 1.500. Não, era num grandioso, histórico Estádio Centenário, inaugurado em 1930. Esse estádio onde me levava meu pai. O que acontecia? O outro time, Huracán Buceo, sim, era um time que estava muito de moda, porque tinha pegado o mascote do Topo Gigio, criado por Ana Perego, na Itália, e levava multidões atrás. Tinha conseguido a simpatia de todo o Uruguai. E jogava a final com o meu time, que era pequenino. O Beja Vista, o estágio, foi a primeira e única vez que 2 times pequenos enchem o Estádio Centenário com 70.000 pessoas. E eu estava lá. Beja Vista sai campeão contra todos os prognósticos. Eu não posso te dizer a alegria que eu tinha, porque eu tinha triunfado como adolescente rebelde, como criança e depois adolescente rebelde. Era meu time, numa criação pessoal minha. Eu conhecia Carlos Solé, que era o principal torcedor famoso do time. E, bom, aí começou uma relação mais forte com o que viria depois do jornalismo. Mas isso é outro capítulo. E eu estou falando demais, eu não quero invadir o programa. Imagina, Raul. Você deixou uma brecha aí sobre essa questão da igreja e a formação de direita. É difícil conversar contigo e ter essa informação, que houve essa formação de direita. Então, eu gostaria que você explicasse também para a nossa audiência que período, que momento foi esse, e também o que te levou, né, para essa outra perspectiva de projeto também de sociedade. Quando eu comecei a caminhar normalmente, a respirar normalmente, a jogar futsal muito bem, por sorte, e tudo isso abriu-se isso começa a se desenvolver mais fortemente aos 11 anos, abriu-se um leque de possibilidades para uma criança que tinha estado domesticada pela asma, pelo problema de saúde. E também a condição econômica em casa tinha melhorado bastante. Já existiam as cooperativas de ônibus, o salário em casa era melhor, enfim, tudo tinha melhorado muito. Até tínhamos um carrinho bonito e muitas coisas tinham melhorado. Eu tinha recebido no Natal, na verdade não é no Natal lá, sino em Reis, né? 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, eu tinha recebido uma bicicleta,
uma bola profissional de futebol, um monte de coisa. A coisa tinha melhorado muito, tínhamos banheiro dentro de casa, tínhamos cozinha. Era uma coisa, era um luxo aquilo, né? A gente está vivendo um luxo. Então se abre o leque de possibilidades. Eu era uma criança bastante sem vergonha, gostava de seduzir com minhas ideias, seduzir as meninas, mas também seduzir com minhas ideias, procurava seduzir aos professores, às professoras, procurava encontrar meu canto. Mas eu era de direita, era terrivelmente de direita. Porque minha mãe era de direita, era muito de direita, era muito conservadora, mamãe, né? E isso era uma briga também que se tinha em casa, porque meu pai cada vez ia mais para a esquerda. Pela própria realidade, primeiro da fábrica, das greves, depois pelo trabalho como motorista de ônibus, depois pelo nascimento das cooperativas de transporte coletivo de passageiros em Montevidéu. Então eu vivia dois mundos. Naquele tempo era mais de andar nas saias de minha mãe, né? Então, isso, mais a formação dos padres, da igreja. Imagina, Cláudia, era uma criança que aos 11 anos, igreja lotada, e eu lia a homilia, eu dizia coisas importantes na igreja, sei lá o que eu dizia, mas eu era uma das figurinhas carimbadas da leitura da homilia das 11, que no meu bairro era o principal horário da igreja. Eu não sei como será hoje. Eu cheguei a fazer homilias a favor do exército e aplaudindo o exército por apressar tupamaros, guerrilheiros, professores e professoras, trabalhadores. Eu fiz isso na igreja. Eu fiz isso. Eu defendia o reacionário, o mais reacionário da sociedade. Caramba! E havia uma contradição que isso não respondia nem o colégio da minha infância, nem os colégios da revista União Soviética, nem as leituras que eu tinha recebido, nem a história, que era uma paixão, eram umas matérias que eu mais adorava. Eu adorava literatura, história e geografia. Era apaixonado pelas três. Isso que eu fazia não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o que eu lia, não tinha nada a ver com os países que a mim me interessavam, com as estéticas e as plásticas que eu gostava, mas eu fazia. Eu me achava muito importante. E, logicamente, era aplaudido pelas menininhas, filhas de ricaços, que iam naquele colégio. Isso me dava algumas vantagens, algumas regalias. Era um menino muito sério, que não era. Era um menino sedutor, isso mais ou menos era. E era um menino que defendia os valores da caça, da propriedade, da família, valores morais. Uma porcaria de criança, sem a menor dúvida. E isso foi mudando, porque a contradição começou a acontecer dentro de mim, a contradição. Isso não tinha nada a ver com o que eu via quando acompanhava o padre Juan César no Fiat, eu com o megafone, né, a visitar as periferias. Isso não tinha nada a ver com o que eu via lá naqueles lugares. Essa contradição começa a nascer. E essa contradição começa a me interessar cada vez mais profundamente pela rádio, pelas revistas e as leituras da minha infância e pelas atuais leituras de história, de geografia, de filosofia. Eu tive no secundário uma extraordinária professora de filosofia, que eu não lembro o nome agora. Tudo isso foi me convertendo. E quando eu tinha decidido que seria padre, veio a grande mudança. Foi um clique. Eu não sei o que foi. Eu até os dias de hoje, com 65 anos, eu não sei como eu cheguei a ser ateu, porque eu sou muito ateu, e tu sabes que tenho boa relação com os padres. Se eu vou lá em São Miguel, dou um abraço voluntário, particularmente no Reneu, no Luciano, que agora não está mais em São Miguel. Eu gosto muito dele, mas eu sou profundamente ateu. Absurdamente ateu, diria, de brincadeira, mas eu sou ateu. E eu sou ateu de um dia para o outro, da noite para a manhã. Me senti muito liberado quando eu me separei da igreja. Eu me senti muito liberado, me senti capaz de criar, capaz de defender meus fundamentos, capaz de defender com firmeza aquilo no que eu acreditava. Embora aquilo que eu acreditava era muito pouco.
era que tinha aprendido a escutar o nome de Fidel Castro, do Che Guevara, só, de Camilo e demais, Silvia Spin, não sabia nada. Mas lembrava por aí que tinha ouvido falar de Lenin, acabava de ouvir falar de Marx, mas já conhecia alguma coisa de Hegel, já tinha entrado um pouquinho, eu primeiro tinha lido Descartes, depois acabei parando em Hegel, ou seja, havia alguns elementos condutores para eu me sentir muito à vontade, sendo ateu e começando a adquirir uma consciência política, porque os outros elementos, o conhecimento da periferia e o conhecimento do futebol e da rádio, estavam me providenciando. Aí começou também um gosto muito grande pela música clássica, que me produzia uma grande paixão, e pelo cinema francês da época, né? Truffaut, enfim, eu tinha uma relação muito forte, inclusive com o cinema policial, com o cinema de suspense, o noir francês. Aí começou todo esse processo de começar a andar sozinho pela cidade, de conhecer as cinematecas de Montevideo, de ir ao teatro e de me apaixonar pelo teatro, e de começar a estudar teatro também. Então, mudou minha vida. Aos 17 anos, eu me separei da igreja, me separei e nunca mais voltei ao colégio onde eu fiz 16 anos da minha vida, nunca mais voltei nem de visita. Nunca mais entrei numa igreja, salvo por algum convite de casamento, e eu ficava uns minutos e ia embora, algum casamento, algum nascimento de alguma pessoa, de alguma criança, e eu ia embora. Nunca mais entrei numa igreja. A única igreja que eu pisei nos últimos 40 e tantos anos, que eu me lembro, são duas. Uma igreja que já não funcionava enquanto tal e virou teatro, na Recoleta, em Buenos Aires, e a igreja que você conhece muito bem, São Miguel Arcanjo, de São Miguel do Oeste. Foram as únicas duas igrejas que eu pisei muito rapidamente, as duas. Quer dizer, a de Buenos Aires não, fiquei porque era uma peça teatral, mas São Miguel Arcanjo, entrei direto na sala onde vocês se reúnem. Eu não piso mais igrejas 40 anos, mais ou menos. Mas jamais neguei minha formação da ação católica e da pastoral, e quanto ela contribuiu depois, que eu virei a casaca, diria, quanto contribuiu também na minha tarefa de militante, de jornalista e de produtor cultural, de pessoa que escreve de esquerda. Raul, aproveitando essa tua fala, né, sobre a questão do jornalismo, tudo aquilo que veio contribuir também com a tua formação, a tua militância, eu gostaria que você adentrasse mais especificamente a esse tema do curso de jornalismo. Enfim, tem vários fatores aí que a gente escutou você falando que foram determinantes para isso, mas como foi exatamente esse processo até a tua vinda para Florianópolis, pensar o portal, né, o Desacato, até a fundação da Cooperativa Comunicacional Sul? Acho que tem muita história desde o teu curso até esse processo todo que continua até hoje. Então, compartilha com a gente, por favor. Eu acho que aí virei comunista. Passei por cima de um monte de coisa e virei comunista, porque naquele tempo, no Uruguai, o jornalismo se estudava na Escola de Jornalismo Profissional José Gervásio Artigas, que dependia de padres também. Hoje em dia, a coisa evoluiu bastante, pelo que eu sei, e já faz muito tempo isso é uma universidade de jornalismo também. Bom, eu estudei com gente rica também de novo. De novo, me topei com um monte de gente rica e com algumas pessoas pobres. Se repetiu em outras condições, é o que eu já tinha vivido na infância, né, Cláudia? Mas eu já tinha outra consciência. Eu já tinha começado a adquirir com os companheiros de teatro, com músicos da canção popular, enfim, uma consciência de classe. E o jornalismo, bom, eu tive problemas no curso de jornalismo, sobretudo no finalmente, né? Porque eu era muito tentado a fazer coisas que a direção da escola não queria, como, por exemplo, entrevistar gente que não devia entrevistar, né? Ou seja, prisioneiros dos tupamaros liberados, ou tupamaros, ou coisas assim, não era de se entrevistar, né? Para fazer um trabalho de conclusão de curso, coisas assim.
E eu era uma pessoa bastante ativa em jornalismo. Havia uma contradição importante, porque eu estudava jornalismo num espaço de novo católico, num espaço de novo bastante reacionário, mas foi útil para mim essa contradição e o sofrimento que lá passamos, eu e meus pais, né, que me ajudavam a pagar isso, porque descobri que eu não me submeteria mais à contradição quando me formasse de jornalista. E não me submeti mais. Eu decidi, mesmo antes de me formar, jamais trabalhar para a mídia conservadora. O que era uma espécie de loucura e disparate. Eu era um aluno razoável, para bom na época, e tinha todas as possibilidades de trabalhar na mídia convencional. Nunca a procurei. O primeiro trabalho jornalístico que eu fiz foi para um jornal comunitário. Primeiras letras. E sabe sobre quem foi? Sabe quando foi? O dia da morte de Vinícius de Moraes. Meu primeiro artigo foi relacionado com o Brasil. E outra parte importantíssima da minha vida, como me relaciono com o Brasil. E a partir daí foi decorrendo esse processo até a gente conseguir ter sua própria editora, a Edice Limitada, com o filósofo Juan Manuel Casal, que será da vida deles, né? E um ser humano extraordinário também, filósofo, Paulo Sérgio Corp Raúnsolo, e nós criamos a primeira revista comunitária. Jornais tinha, mas não tinha existido nunca uma revista comunitária, e nós criamos no bairro de Pocitos, que era um bairro de classe média, um bairro de classe média do Uruguai, muito relacionado ao nascedor da Frente Ampla, né? Da Frente Ampla no Uruguai, e a canção popular e demais. A partir daí, já depois em Buenos Aires, nunca quis me relacionar com a grande mídia. Nunca, jamais. Tive ofertas, nunca as aceitei. Na Argentina trabalhamos, inclusive com a Tali Feldgleiser, nas primeiras, né, rádios comunitárias, FMs comunitárias da Argentina. Lembro da rádio de Santos Lugares, a rádio Flores, enfim, rádios iniciais das rádios comunitárias na Argentina, que já era muito potente na década de 80 nisso. Eu cheguei na Argentina no momento do advento da democracia, né, o que criou uma movida cultural histórica e vai demorar talvez centenas de anos de se repetir na Argentina. Foi uma coisa impressionante. Eu tive essa sorte de chegar na Argentina nesse momento, mas já afirmado em que jamais participaria sequer do jornalismo conservador, em nenhuma das suas mídias. E eu acho que isso tem a ver com a construção de desacato, porque a construção de desacato, embora muito mais tardia na minha vida, foi faz apenas 13 anos, junto com a Tali, com a Luísa Perrete, com a minha filha Alison, com Vanessa Bortucano, apesar de com Marco Arenharte, que ainda está na cooperativa, enfim, nós acho que somos resultado também de manter uma independência com a institucionalidade política, com os partidos políticos, aos quais eu pertenci, formalmente, né? Formalmente, particularmente no Uruguai e no Brasil. Mas e também me alegro muito. Eu tenho, sabe que, Cláudia, eu tenho muita felicidade, apesar das enormes tristezas, de não ter sido o pai que eu desejava ser, da distância com meus filhos, da morte da minha filha aqui em Florianópolis, e as características da vida da minha filha. Apesar de que minha mãe morreu também em Florianópolis 3 dias depois que veio me visitar da Espanha. Apesar das enormes perdas, meus sogros faleceram no mesmo dia que meu pai, em países diferentes, coisas marcantes, muito feias. Agora que eu moro sozinho com meus cachorros faz 12 anos, eu reflito muito. Eu estou muito agradecido da minha vida. Eu estou muito feliz, eu me sinto muito realizado. Eu me sinto muito a prazer. Não só pelo fato de trabalhar com vocês, que neste momento é a minha alegria total, diária, cotidiana, de lutar esta vida com vocês, mas também porque eu fiz praticamente tudo o que eu queria.
Quando eu quis fazer teatro, eu fiz teatro. Quando eu quis estar com vocês nessa rádio, armando essa rádio comunitária na paróquia, a gente fez. Quando eu quis estar numa rádio comunitária na Argentina, eu estive. As pessoas que eu amei, com elas consegui viver muito felizmente, com muito carinho. Quando eu quis ter relação com a cultura em geral, com as artes plásticas, eu pude tê-la. E quando eu quis militar politicamente, tanto de forma institucional como apenas como militante, como mais um cidadão, uma cidadã, eu também tive essa possibilidade. Nunca tive que renunciar a ser uma pessoa de esquerda, nunca renunciei a ser comunista, tenho muito orgulho de ser comunista, de ser um empestado comunista, tenho muito orgulho de todos os dias soltar uma lagriminha por minha amadíssima pátria grande, e todos os dias me alegro de estar com Tali Feldigleisa, Rosângela Biandacis, Cláudia Weiman, Júlia Sajorato, Cláudia Vanguarte, com a minha querida Júlia Vendramini, que se integrou a nós, com Elenira Vilela, com Rita Coitinho, com JB, com Gisele Sabias, enfim, com todos, com a Luísa da Moriarina, com todos os que vamos externando gestos e movimentos e ampliando fronteiras. Falava isso hoje pela manhã com nossa querida Maria Danta. Então, sinceramente, Cláudia, eu sou um cara feliz, com uma saúde péssima, tenho sido a vida toda, mas muito feliz. Eu cheguei aos 65 anos fazendo quase sempre tudo o que eu quis. E sou uma pessoa pobre, economicamente. Sempre fui. É uma escolha. Eu tenho sido muito rico nas minhas paixões humanas, políticas, artísticas, culturais em geral, muito rico. Eu sou um bilhardário. Eu fiz tudo o que consegui me planejar, desde aquela cama de asmático, arfante, que escutava rádio e cortava pedacinhos de revista e lia coisas que não entendia. Tem sido uma vida muito poética e eu estou muito agradecido à vida. Faria tudo de novo igual. Raul, tem muita história para contar nessa tua vida. A gente precisaria gravar aqui vários programas, uma série, na verdade. Tem umas imagens bem carinhosas que a gente quer mostrar também para a nossa audiência, né, desde que a gente te conheceu também, que você esteve aqui na região do extremo oeste de Santa Catarina, que a gente foi integrando também o interior do estado, as lutas dessa pátria grande. Então foi um processo muito bonito. E tem uma questão que você falou dias atrás, agora chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista, enquanto as imagens vão passando aí na tela para a nossa audiência ver, que você disse o seguinte: nós não passamos pelo que a gente tem passado, a gente não sofre pelo que a gente tem sofrido. É importante falar para a nossa audiência que a gente sempre tem essa carga, né, de trabalho muito grande. Nós somos em poucas pessoas, às vezes o público acompanha, acha que tem umas 30 pessoas trabalhando aqui, e nós somos um grupo, né, que tem bem menos pessoas do que isso, mas não é porque a gente não tem valor, ou você usou uma palavra assim, eu vou falar para a nossa audiência, nós não somos pouca coisa, ou nós não somos jornalistas de bosta, nós fizemos a opção de garantir um direito humano fundamental, que é o direito humano à informação, de construir uma cooperativa de comunicação independente. Nem todo mundo se coloca nessa tarefa, nem todo mundo aceita vivenciar tudo isso que a gente tem vivenciado para garantir esse direito também de expressão da classe trabalhadora explorada. Eu gostaria que nesse finalzinho de entrevista você falasse um pouquinho também sobre o quão bonito, mas o quão resistente também é esse projeto que vem sendo construído aí por meio dessa cooperativa. Cláudia, eu não acredito que seja uma virtude, acredito que seja um dever. E um dever muito lindo de ser cumprido. Quando eu era criança, começava a se discutir o medo de destruir o mundo através do clima. E hoje em dia nós estamos falando através de ferramentas que são usadas para destruir o ser humano.
Estamos em pleno estágio de destruição do ser humano pelo ser humano, já não mais da exploração, senão da destruição. E não digo isto com saudosismo, porque eu já te falei, não sou saudosista no mais mínimo. Acho que temos que aprender, estudar e interpretar estes momentos. O que é que significa o que nós fazemos? Bom, significa que é possível, significa que é muito duro, significa que se manter ético, se manter numa linha editorial, se manter coerente, é indiscutivelmente um esforço que nem todo mundo pode fazer, porque também, se nós o fazemos, é porque temos alguma possibilidade de caráter ou intelectual ou espiritual e até pequena qualidade material que nos permite fazê-lo, seja lá ela qual for. Mas o importante é que nós fazemos, que nós desejamos fazê-lo. E que nós não somos um grupo uniforme, nós não somos um grupo talhado de forma de ser todos iguais. Nós não somos uma construção vertical, nem sequer nós somos uma construção horizontal, porque não mais serve isso. Nós somos uma construção transversal, basicamente de mulheres, do ponto de vista do afazer jornalístico, o único homem sou eu, um homem já grande, de 65 anos, que já diríamos, já passou até o final da carreira dele, que está tentando se readequar, se reinventar, se reconstruir, estudar todos os dias para se entender ele mesmo na profissão, com uma quantidade de mulheres importantes, 2 gerações, basicamente, bem marcadas, né? Então, é um esforço muito grande. Exige de nós muita tolerância, muita paciência, mas, sobretudo, exige uma busca pela linguagem, seja audiovisual, seja escrita, que nos permita lhe fazer entender aquela classe trabalhadora, aquela categoria que talvez já não mais exista, Cláudia, enquanto tal. Nesta ascensão brutal do apogeu do neoliberalismo na sua versão fascista, talvez nós tenhamos que trabalhar ainda mais, fazer mais esforço para poder ajudar melhor a essa classe trabalhadora a se entender e a nós entendê-la nessa nova linguagem, essa nova metalinguagem que nós temos que trabalhar. Hoje o esforço é muito bonito, são 13 anos, vai continuar durando, isto não vai desaparecer da noite para amanhã, vai continuar se desenvolvendo, porque também, e para concluir, e não sei se consigo te responder, porque todas as tuas perguntas são muito extensas, são todas muito... vão além do bibliográfico, né? Bibliográfico, aliás, e do biográfico. São muito extensas, são conceituais. Talvez nós tenhamos tido um acerto esticando os braços para além das nossas fronteiras. Primeiro, quando a gente foi para São Miguel do Oeste. Depois, quando a gente, paralelamente, aceitou que tinha que ir para a Argentina. Quando a gente aceitou que tinha que ir para o México. Antes, a gente tinha aceito que tinha que ir para Honduras, que tinha que ir para o Uruguai, que tinha que ir para Santana do Livramento mais recentemente. Quando a gente foi compreendendo que tinha que ir para São Paulo, olha, 13 anos para chegar em São Paulo, faz mais de um mês já que está o programa Luz Negra sendo feito desde São Paulo. Quanto demoramos nós para compreender a importância de ter um programa na fronteira da paz? Já foram 3 meses, mínimo, que Luísa da Boriarena tem aquele programa, né, na dupla fronteira, doble chapa, né? É maravilhoso aquilo. Eu acho que estamos fazendo bem, mas que não sabemos nada, que não temos aprendido muito, que temos nos esforçado, mas não é suficiente, que estamos no começo e que temos uma obrigação com as gerações que vêm atrás de vocês, mas também com os desempregados e desempregadas do jornalismo, de encontrar espaços melhores de acolhimento. Mas temos muito que aprender. Temos muito que aprender porque as categorias, Cláudia, que tu, eu, todos nós trabalhamos em desacato, tendo a pensar, suspeito que estão superadas. E nós temos que ter a decência de aprender juntos, dizer isso para a audiência, para junto com a audiência aprender que algumas categorias que trabalhamos, não temos que observá-las com dor, nem com saudade. Elas nos formaram,
mas precisamos reconstruí-las de outra maneira. Primeiro dentro de nós, depois dentro da nossa profissão e depois junto com a sociedade. Acho que esse é o cometido principal nosso. É duro, mas é muito bonito. Eu não faria outra coisa. Imagina um cara aos 65 anos, participa da fundação da primeira cooperativa comunicacional no Brasil. Você que acha? Eu sou infeliz? Faz 13 anos que estou fazendo isso. É maravilhoso, Cláudia. Raul, a gente que te agradece também por essa troca diária, né? Como eu falei lá no início, ela envolve muita amorosidade, envolve muita discussão, ideias que, né, por vezes se encontram, por vezes se desencontram e logo em seguida estão se encontrando novamente. Então, é esse processo que a gente vive, né, que não é nada romântico no sentido pejorativo. Me permita uma cita, Manuel Bandeira. Sim, claro. Eu já estou me estendendo certamente porque eu falo demais. Manuel Bandeira, um dos poemas, relatava que ele, quanto mais varria as folhas, a vida dele mais ficava cheia de folhas. Nossa vida se parece a esse poema do Manuel Bandeira. É bem assim mesmo. Eu gostaria, Raul, que você deixasse um carinho aí, uma consideração final também para a nossa audiência, para a gente encerrar o programa de hoje. E eu gostaria muito de ouvir mais as tuas histórias em outros momentos, aqui junto com a nossa audiência também. Acho que a gente pode pensar isso, porque tem muito para contribuir. Eu acho que aqui em Florianópolis estamos vivendo um momento ímpar e histórico na cidade. Temos construído, a sociedade de Florianópolis tem construído a maior frente política da história. E eu fico muito feliz de que o Desacato tinha desempenhado um papel também de contribuição, independentemente dos resultados eleitorais. E em São Miguel do Oeste nós construímos uma coisa muito forte. E, se você me permitir, minha consideração e saudação final é dirigida ao povo, que é a maioria da audiência de Palavra Nua, lá do extremo oeste catarinense. Gente, quando a gente decidiu procurar Cláudia Weimann, já há muitos anos, era porque lá em São Miguel, e naquela região, tinha se construído cenários das mais importantes lutas de trabalhadores contemporâneas, de homens e mulheres trabalhadoras, dos últimos 40 anos do Brasil, reconhecidas em toda a América Latina. O problema é que toda a América Latina conhecia essas lutas, mas São Miguel do Oeste não era conhecido na América Latina, e a América Latina e a Pátria Grande não conhecia São Miguel do Oeste. Quando a gente fez essa opção por São Miguel do Oeste, poderia ter feito por Chapecó, por Lages, por Criciúma, por Joinville. A gente fez por São Miguel do Oeste em respeito jornalístico e político à enorme luta que vinha desde a teologia da libertação, com Dom José Gomes, mas também das mulheres e homens agricultores, em todos aqueles grupos divididos, né, e movimentos divididos. E também das companheiras e companheiros negros daquela região, indígenas daquela região. O fruto tem sido estes 5 anos de trabalho, irá mais 20, mais 30, mas quero dizer uma coisa. Eu sempre vou cobrar uma coisa da região do extremo oeste. Ainda não compreender a importância que tem ter a jornalista Cláudia Weimann, Júlia Sajorato, Cláudia Bongart lá. E eu não estou falando isto porque este programa é de Cláudia Weimann, porque também não estou falando da Cláudia Weimann em particular. Estou falando do fazer jornalístico, da outra informação, da outra visão de mundo. Porque por essa outra visão de comunicação e de mundo, São Miguel do Oeste, muitas vezes nestes anos, apareceu no cenário internacional. Porque nós podemos mostrar, a partir da base de São Miguel do Oeste, os despejos que aconteceram em outras partes do Oeste catarinense e que horrorizaram a audiência de outras partes do mundo. Nós podemos mostrar a luta das mulheres de lá, porque a cooperativa está lá, primeiro através da Cláudia, depois da Júlia, da Claudinha Bongart, por aí vai. E dos companheiros e companheiras que ajudam, porque senão Cláudia, Júlia e Cláudia não poderiam sozinhas fazer isso, que ajudam sempre a fazer estas coisas. Eu pediria aqui no Palavra Nua, se me permite, Cláudia Weimann,
já que o programa era eu, mas então eu me permito esses direitos de falar com a comunidade de São Miguel e região. Gente, não esqueçam dessa casa, não esqueçam a cooperativa. Procurem que cada vez seja mais autônoma a comunicação independente. Procurem que a outra visão de mundo seja espalhada por todo o oeste catarinense e chegue até o Planalto Serrano, se possível. Procurem, porque é possível. Procurem, porque não é através da PTRI, não é através do Jornal Gazeta, me permita ser tão direto também, que vocês vão expressar melhor suas ideias de luta, suas ideias de esquerda do campo popular. Não se enganem, não se enganem. Minha felicidade de poder ter participado na cofundação de Desacato e da cooperativa, sim, tem muito a ver com minha felicidade de poder abrir o espaço para que outras vozes se escutem, porque nós não damos a voz para ninguém. As pessoas têm voz. Só que esmaga a voz dessas pessoas as grandes redes repetidoras dos interesses industriais que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro. Defendam Desacato. Defendam Palavra Nua. Defendam toda a produção que lá vem se realizando há 5 anos e que tem ajudado a manter escolas abertas, defender a luta fronteiriça lá das agricultoras e agricultores. Faça isso se querem que esse senhor volte a contar algumas histórias dele para vocês. Faça isso se querem que este velhinho aqui seja feliz. Defendam o jornalismo independente que Desacato faz em São Miguel do Oeste e em todo o extremo oeste. Estenda ele para todo o estado. Por favor. Essas são as minhas considerações finais. Cláudia. Então fica aí o recado também para a nossa audiência. Raul, obrigada mais uma vez. Um beijo grande para ti, um beijo para a Júlia, para a Cláudia, que ficaram com a gente no suporte. E para a nossa audiência, sempre muito fiel aí, acompanhando todos os domingos. Obrigado. A gente volta sempre às 11 da manhã no final de semana. Até mais. Tchau, tchau.